Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques desta quarta. Destaques do dia. O presidente do Senado diz que decisão de manter desoneração de municípios não abala a relação com o governo. O novo PAC entregará 34 novas ambulâncias para o SAMU de 20 municípios de Mato Grosso do Sul. Avança na Câmara projeto que destina recursos de loterias para idosos. O valor da conta de luz vai cair em 74 cidades do estado. O Flamengo empata e o Grêmio perde em jogos da Libertadores. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. As instabilidades persistem principalmente em áreas do interior do Brasil nesta quarta-feira. No decorrer do dia, o avanço de uma frente fria vai ajudar a formação de nuvens carregadas em áreas do sul do Brasil também. Enquanto isso, em Porto Alegre, áreas do norte do Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina e do Paraná, o sol ainda prevalece com poucas nuvens. Tem chance de chuva muito isolada ainda em áreas do litoral do Paraná e também a região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. No sudeste, o sol continua brilhando na capital paulista, não tem possibilidade de chuva, assim como em quase todo o estado do Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, áreas do oeste paulista como Presidente Prudente, mas no norte do estado de São Paulo, ainda o predomínio vai ser de sol, mas tem chance de chuva no período da tarde e também da noite, assim como as áreas do sul de Minas Gerais. Não deve ser nada muito significativo. A chuva mais expressiva no sudeste fica para as áreas do norte de Minas. Belo Horizonte deve ter pancadas isoladas que podem ocorrer com moderada a forte intensidade no período da tarde e da noite. Enquanto isso, Vitória, no Espírito Santo, fica com situação mais tranquila. Predomínio é de sol, mas não se descarta a possibilidade de chuva no período da tarde e da noite, também sem grandes volumes acumulados. No centro-oeste, o alerta de temporais fica concentrado em áreas do norte de Goiás. É chuva um pouco mais volumosa. Sobre o Distrito Federal, Cuiabá e Goiânia, as pancadas devem ocorrer à tarde e também podem vir com força. Já em Campo Grande, a situação é mais tranquila. Tem chance de chuva no fim do dia, mas também não deve ser nada muito alarmante. E as áreas da metade sul de Mato Grosso do Sul, sol, poucas nuvens e muito calor à tarde. No Nordeste brasileiro ainda teremos essa chance de chuva bastante intensa sobre as áreas do Maranhão, inclusive São Luís, a região do interior do Piauí e também Teresina, sertão pernambucano, norte da Bahia e o oeste do estado, além das regiões que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. O volume acumulado nessas áreas é mais expressivo e pode até ocasionar pontos de transtornos. É muita chuva em um curto período de tempo. No norte do Brasil também tem previsão de chuva forte, principalmente no norte do Amazonas e áreas do sul de Roraima, onde o alerta é de temporais. O leste do Pará e o Tocantins também ficam sob esta condição. É chuva que acontece de maneira forte e isolada ao longo do dia. A situação é mais tranquila apenas em Rondônia e no Acre, onde o sol predomina e tem uma possibilidade de chuva passageira no fim da tarde. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário. Começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 210,50. Já a arroba da vaca gorda cotado a R$ 192,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 112,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar.
Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão de manter a cobrança previdenciária de 8% para os pequenos municípios não abala a relação com o governo federal. Os detalhes na reportagem de Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou que a decisão de não prorrogar um artigo da medida provisória 1202 ocorreu pela inconstitucionalidade da volta da cobrança previdenciária de 20% a partir de abril para os pequenos municípios. Ele lembrou que o benefício foi aprovado pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto para manter uma alíquota de 8%. Rodrigo Pacheco rebateu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto à irresponsabilidade fiscal. Não há nenhum tipo de afronta, não há nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Afinal de contas, essa MP caducando daqui 60 dias, voltaria necessariamente àquilo que foi a opção de dezembro. Se há algum erro, que se discuta através de um projeto de lei. Entre os trechos prorrogados da MP estão o que acaba com o PERSE, um programa de incentivos para o setor de eventos, e o que estabelece um prazo para a compensação de créditos com a União. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, negou derrota com a manutenção da cobrança menor para os municípios. O presidente Pacheco é presidente do Congresso, presidente de poder, tem essa interpretação que cabia fazer essa questão. Evidentemente que o governo está analisando. Não tem nenhuma hecatombe, até porque nossa relação aqui com o presidente Rodrigo é uma relação bastante cooperativa. A equipe econômica estima uma perda de arrecadação neste ano de 10 bilhões de reais com a não reoneração da folha de pagamento dos pequenos municípios e de 12 bilhões de reais com a dos 18 setores da economia beneficiados. JD1 no ar. JD1 no ar. O combate ao vírus HPV, que causa o câncer no colo do útero, ganhou uma nova estratégia. A partir de agora, o Ministério da Saúde vai disponibilizar a vacinação com apenas uma dose do imunizante. A vacina é focada nas crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. A reportagem é de Nazi Brum. O novo esquema vacinal de dose única substitui o modelo anterior de 2 aplicações. Com isso, o Ministério da Saúde dobra a capacidade de imunização dos estoques de vacina disponíveis no país. A mudança faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação e o objetivo é aumentar a adesão e ampliar a cobertura vacinal, de forma a eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública. A recomendação da dose única foi embasada em estudos científicos, como explica a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mais de 37 países já adotaram essa estratégia e estão com resultados positivos nessa ação. O público-alvo são meninos e meninas de 9 a 14 anos, pessoas imunodeprimidas e vítimas de violência sexual. A transmissão do HPV acontece principalmente pela via sexual. Segundo a Fundação do Câncer, mais de 4 mil mortes e cerca de 6 mil casos de câncer relacionados ao HPV no país poderiam ser evitados por meio da prevenção. Em 2023, o Ministério da Saúde aplicou mais de 6 milhões de doses da vacina contra o HPV. Reportagem Nazi Brum. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem identificado como Mário Sérgio de Oliveira foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira em um bar na região do Parque das Nações 1, em Dourados. A vítima foi atingida por vários disparos feitos por um pistoleiro que estava na garupa de uma moto e invadiu o bar no Parque das Nações. Um desses tiros atingiu a cabeça de Mário, que morreu na hora. Após o crime, a dupla fugiu e até o momento não foi identificada nem mesmo localizada. A Polícia Civil e a Polícia Científica de Dourados investigam a morte de Mário Sérgio e os autores dos disparos.
E em um investimento de 119 milhões, o novo PAC entregará 34 novas ambulâncias para o SAMU de 20 municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades que receberão as novas ambulâncias ainda não foram divulgadas, mas o anúncio diz que a capital, Campo Grande, está inclusa. O estado ainda receberá a doação de 26 unidades de suporte básico e 2 unidades de suporte avançado. Enquanto isso, em Cacilândia será construída uma central de regulação que coordene e regula as viaturas na região onde estão instaladas, com mais 8 ambulâncias. Dessas 8, 6 serão de suporte básico e 2 de suporte avançado. Conforme divulgado, o valor médio da construção da central é de 3 milhões de reais. Mais uma notícia boa: o valor da conta de luz vai cair para mais de 1 milhão de unidades consumidoras em 74 cidades de Mato Grosso do Sul. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica informou ontem que aprovou a redução média de menos 1,61% na tarifa de energia elétrica da Energisa em Mato Grosso do Sul. O reajuste tarifário anual entra em vigor na próxima terça-feira, dia 8 de abril. Para a alta tensão, a redução será de menos 3,65%. Para a baixa tensão, que engloba classes residenciais, comercial e rural, o reajuste será para baixo de 0,84%, enquanto os consumidores residenciais perceberão uma redução de 0,65%. O fator que mais impactou para a redução da tarifa é a parcela da distribuidora. Conforme a nova divisão, mais de 70% do que é arrecadado na fatura de energia não fica com a distribuidora, pois correspondem aos repasses para os demais entes da cadeia de distribuição de energia. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no seu rádio tem um informativo diário do Senar MS. As informações sobre o andamento da cadeia de grãos em Mato Grosso do Sul são divulgadas semanalmente no Boletim Técnico de Agricultura do Sistema FamaSul. Nele você confere dados sobre o andamento das safras, condições das lavouras, análises, informações sobre o clima, comercialização, exportação e muito mais. Toda terça-feira uma nova edição em portal.sistemafamasul.com.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Segue para a promulgação a ratificação do acordo que facilita a validação de documentos no Mercosul. Por meio dele, certificados emitidos no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai passarão a ser aceitos mutualmente nesses 4 países. Reportagem Pedro Pincer. A ratificação do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinatura Digital do Mercosul foi aprovada pelo Senado nesta terça-feira. Os certificados de assinatura digital emitidos no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai passarão a ser aceitos nesses 4 países, de modo que as assinaturas digitais com certificados emitidos por prestadores de serviço credenciados terão o mesmo valor jurídico das assinaturas manuscritas. O relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, na Comissão de Relações Exteriores, foi lido pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que apontou as vantagens da aprovação do acordo. O acordo em questão possibilitará o intercâmbio de documentos eletrônicos entre governos, empresas e cidadãos dos países de bloco. Assim, sendo a digitalização nas relações sociais e comerciais entre cidadãos, empresas e entes públicos dos países integrantes do Mercosul uma realidade. O texto segue agora para a promulgação. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa central esportiva, o repórter Dinho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Libertadores da América. O Flamengo perdeu uma grande chance de iniciar sua campanha na Libertadores com vitória. Já no segundo tempo, Arrascaeta sofreu pênalti e Vázquez foi expulso pela falta. Pedro cobrou e abriu o placar aos 18 minutos. Mas o time não aproveitou a vantagem de um jogador a mais. O Milionários cresceu no jogo e empatou com Ruiz aos 34 minutos. Depois de boa jogada de Rivaldo, que aproveitou a falha de Pulgar, fechando o placar de 1-1 no El Campín, em Bogotá.
Série A. O Flamengo volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira contra o Palestino no Maracanã. Antes disso, no mesmo estádio, o time decide o título do Campeonato Carioca no domingo, às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, contra o Nova Iguaçu, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3-0. O Grêmio largou com derrota na Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, com os reservas, o tricolor levou 2-0 do The Strongest na altitude de La Paz, pela abertura do Grupo C. Ursino e Triveiro, um em cada tempo, marcaram os gols do time boliviano no estádio Hernando Siles. Após o jogo de abertura do Grupo C, o The Strongest aparece sozinho com 3 pontos na liderança, enquanto o Grêmio é lanterna com 0. Nesta quarta-feira, o Atipato recebe o Estudiantes no Chile, pelo complemento da primeira rodada. Nos outros jogos da noite pela Libertadores, o Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil em 1-1. O River Plate venceu o Deportivo Táchira por 2-0 e o Universitário venceu o LDU por 2-1. E nesta noite tem mais Libertadores. O Nacional do Uruguai enfrenta o Libertad, o Atipato enfrenta o Estudiantes, o Colo-Colo recebe o Cerro Porteño. São Lourenço e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira às 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, no Novo Gasômetro, pela estreia da Conmebol Libertadores. O Verdão chega para o duelo após a derrota para o Santos no último domingo pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. E o resultado do final de semana deve fazer Abel Ferreira poupar praticamente todos os titulares na Argentina para ter o time inteiro no próximo domingo no Allianz Parque. O São Lourenço também vem de derrota no Campeonato Argentino. No último sábado, a equipe perdeu por 2-1 em casa para o Boca Juniors e se complicou por uma vaga na Copa da Liga Argentina. Agora ocupa a 9ª posição com 15 pontos no Grupo B. Confira a provável escalação do técnico Rubem Dário: Facundo Altamirano, Gonzalo Lujan, Lohan Romanha, Gaston Gampi e Malcolm Braida, Augustin Giai e Ivan Laguizamon, Irala, Noel Barrios e Christian Ferreira, e na frente Adão Barreiro. Já o Palmeiras do técnico Abel Ferreira deve vir com Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, Naves e Vanderlan, Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, Lázaro, Breno Lopes e Rony. O Botafogo inicia nesta quarta-feira a caminhada na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Júnior Barranquilla da Colômbia no estádio Newton Santos. O Botafogo já vai para o 5º jogo nesta Libertadores. O time passou por Aurora e Red Bull Bragantino na fase preliminar e está com a moral elevada desde que Fábio Matias assumiu o comando da equipe de forma interina. São 8 vitórias e um empate com o auxiliar permanente. Ele fará a despedida do time nesta quarta, já que o clube tem acordo fechado com o português Arthur Jorge. Atual campeão colombiano, o Júnior Barranquilla passa por uma fase irregular em 2024. O time tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na Liga Apertura, onde ocupa a 6ª colocação. A provável escalação do Fábio Matias do Botafogo será Gatito, Mateu Ponte, Lucas Halter, Barbosa, Hugo Gregory, Marlon Freitas, Eduardo, Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Já o Júnior Barranquilla do Arturo Ries vem com Meli, Valmer, Pacheco Penha, Sebadios, Fuentes, Moreno, Cantijo, Enamorado, Xará, Deiber, Caicedo e Baca. Copa Sul-Americana, o Argentino Júnior venceu o Nacional do Paraguai por 3-2. O Belgrano ficou no empate com o Internacional. O Atlético Paranaense goleou o Esportivo Ameliano 4-1. O Racing empatou com o Corinthians. O Defensa e Justiça venceu a Universidade César Valejo por 1-0. E a primeira rodada continua hoje, com o Raio Zuliano enfrentando o Danúbio, o Cuiabá enfrentando o Lanús, o Nacional Potosí enfrentando o Boca Juniors, o Esportivo Trinidense enfrenta o Fortaleza e o Bragantino recebe o Choquimbo Unido. Mais jogos de hoje: Premier League, o Arsenal enfrenta o Luton Town, o Brentford enfrenta o Bridgeton, Manchester City enfrenta o Aston Villa. Pela Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen enfrenta o Fortuna Düsseldorf. Pela Copa da Itália, semifinal, Fiorentina enfrenta o Atalanta. Pela Copa da França, semifinal, Paris Saint-Germain enfrenta o Rennes. Pela Copa Verde, semifinal, Paysandu enfrenta o Remo. E começa hoje também o Campeonato Brasileiro Sub-20. A primeira rodada tem o Bragantino enfrentando o Atlético Mineiro, o Bahia enfrentando o Atlético Goianiense, o Ceará enfrentando o Palmeiras, o Goiás enfrentando o Flamengo, o Cuiabá enfrenta o América Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense e o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. JD1 no ar, direto de Brasília. A comissão aprova a aplicação de pena em dinheiro para fundos de direitos da criança e do adolescente. Repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esses recursos poderão ser encaminhados aos conselhos nacional, estadual ou municipal, a depender da competência da Justiça e com a concordância da vítima. Medidas alternativas à prisão, as penas em dinheiro punem crimes de menor potencial ofensivo. O valor varia de 1 a 360 salários mínimos. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a política do Poder Judiciário para o uso dos recursos arrecadados com a pena em dinheiro. Desde então, esse dinheiro é depositado em conta bancária vinculada às varas de execução penal ou varas de penas e medidas alternativas. A prioridade de aplicação dos recursos são as vítimas dos crimes ou dependentes. Outra opção é doar a projetos sociais. O dinheiro não pode ser usado para custeio do Poder Judiciário. Ele só pode ser movimentado por alvará judicial e apenas entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde recebem a verba. A relatora do projeto na Comissão de Previdência, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destacou que a modificação poderá representar mais recursos na luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes. Vamos pensar que lá na ponta, nas crianças que estão nos municípios mais longínquos ou que estão em estados que a gente visualiza que há uma necessidade muito grande de implementação de políticas. Então, em havendo a pena pecuniária, isso ser revertido em construção de política pública, que é importante dizer que esse recurso, quando ele adentra o fundo municipal, ele se torna recurso público. Então, é o poder público, junto com a sociedade civil organizada, através dos conselhos da criança e do adolescente, promovendo construção de política pública. O projeto, que permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Paula Moraes. Deputados avançam na análise de projeto que destina recursos de loterias para instituições de idosos. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Está em análise na Comissão de Finanças e Tributação projeto que destina 1% da arrecadação com loterias da Caixa Econômica Federal a instituições de longa permanência para idosos. Os jogos tratados no projeto são a Loteria de São João e a Loteria de Natal e a Mega da Virada. No ano passado, somente a Mega da Virada arrecadou mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Se a medida prevista no projeto já estivesse em vigor, somente com esse jogo, as instituições para idosos teriam recebido mais de 24 milhões de reais. O relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, ressalta que essas instituições enfrentam grandes dificuldades financeiras. A Comissão dos Idosos aprovou o projeto. As instituições, elas hoje têm muita dificuldade de sobrevivência. Muitas delas fazem promoções das mais simples para poder minimamente contemplar os idosos, muitos deles lá há muitos anos, muitos deles inclusive abandonados pelas suas famílias, muitos deles com problemas de saúde gritantes, poder ter condições de terem pelo menos a perspectiva dessas instituições viverem dias melhores. Pela proposta, os recursos das loterias deverão ser aplicados integralmente em prevenção e controle de infecção dos idosos, compra de produtos e de equipamentos para segurança e higiene dos residentes e funcionários, assim como para a aquisição de medicamentos. As verbas também poderão ser utilizadas na adequação dos espaços para isolamento dos moradores em caso de doenças graves.
O texto aprovado prevê ainda que os recursos das loterias deverão ser repassados às entidades, mesmo que elas tenham dívidas tributárias com a União. As instituições de longa permanência que não tenham certificação de entidades beneficentes de assistência social também poderão ser contempladas com os recursos das loterias. Além de passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.